inserção da medicina no ensino médico. E na graduação, o modelo biomédico ele vem desde meados do século XIX como um modelo predominantemente usado pelos médicos para o diagnóstico e tratamento das doenças. E esse modelo ele tem uma visão de saúde como ausência de doença, de dor e de defeito. E ele entende como doença como se fosse uma entidade própria, como se ela fosse uma disfunção do corpo, como se fosse uma coisa isolada, separada daquela pessoa. E entende também o organismo humano como se fosse uma máquina, como se a gente fosse formado por partes, e essas partes, elas funcionarem isoladamente da pessoa qual ela está inserida e do meio ambiente em que a pessoa vive. Então, nesse contexto, você observa o quê? Uma valorização da especialidade focal. Só que o que acontece? Esse modo de compreensão ligado aos fenômenos de adoecimento humano, eles trouxeram muitos avanços, principalmente para aquelas pessoas que precisavam de cuidados hospitalares e intervenções armadas. No entanto, após mais de 2 séculos, você observa que esse modelo é ineficaz, principalmente para aquelas pessoas que necessitam de um atendimento médico. Então, existe um outro modelo que vem surgindo, vem se fortalecendo, que é um modelo que propõe uma abordagem integral da pessoa, que é um modelo biopsicossocial, que ele inclui e prioriza as relações e contexto ao qual aquele indivíduo está inserido, que são aquelas relações médico-paciente, a relação desse com a sua família e a comunidade que vive. E além disso, esse modelo ele permitiu um significado muito mais amplo de saúde, levando em consideração os fatores, os aspectos que interferem na qualidade de vida do indivíduo. Então, o modelo ele vem sendo defendido e posto em prática pela medicina de família e comunidade, que tem como princípio o quê? Uma abordagem centrada na pessoa e não na doença. Então, essa especialidade, você observa que ela vem crescendo dentro das faculdades, não só pela disponibilidade, pelo interesse das próprias faculdades e o aumento do número de médicos que vem se especializando nesse campo, como também pela cobrança dos alunos, que vem buscando, vem questionando esse modo de atendimento especializado e não integral como deveria ser. Então, esse questionamento ele é tanto do ponto de vista médico, ou seja, porque ele facilita o diagnóstico, tratamento, cuidado do paciente, aplicação de práticas de promoção e prevenção de saúde, como do ponto de vista também de paciente, porque quando nós somos atendidos por especialidades, por partes, como órgão, você observa que isso vai dificultar a criação de vínculo médico-paciente. Então, dessa forma, os alunos vêm tentando ampliar essa visão dentro das faculdades, tentando valorizar e consolidar essa abordagem integral. Isso vem sendo feito o quê? Através da criação das ligas acadêmicas de medicina de família e comunidade e de projetos de extensão voltados para a comunidade que procuram aplicar práticas de promoção e prevenção de saúde. E então, hoje nessa mesa, nós vamos mostrar o que vem sendo feito dentro da graduação, nesse campo de medicina de família e de comunidade. Vamos tentar discutir como podemos valorizar, como podemos fortalecer esse vínculo. E a nossa mesa vai ser composta pela Paula Marcela, que é aluna de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, pelo Ares, que também é da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, pela Juliana Constante, que é aluna de Medicina da UERJ, e pelo Paulo Poli, que é médico de família e coordenador da Liga de Medicina de Família de Florianópolis. Nós vamos começar com a apresentação da Paula Marcela, que é responsável pela Associação da Liga de Acadêmicos de Saúde da Família, a LASF. Boa tarde a todos. Meu nome é Paula, sou acadêmica de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Vou falar um pouco da ALASF hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Juliana, a comissão organizadora do congresso, e ao Paulo Poli, por poder, de novo, poder estar participando com ele numa mesa de ligas. Vamos lá. Bom, um pouco do histórico da ALASF. A ALASF é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família e Medicina da Família e Comunidade.
O início se deu em reuniões da segunda mostra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, lá em 2006. Essa mostra estava sendo planejada para acontecer no 44º COBEM, que é o Congresso Brasileiro de Educação Médica. E assim, o que os alunos perceberam? Que a necessidade que existia deles se juntarem para criar essas ligas, igual a Juliana estava falando, criar novas ligas para poder fortalecer tanto a graduação, a ensino de medicina da família na graduação, como o próprio projeto de extensão. Né? Então, esse início teve apoio da sociedade brasileira, e no início tinham participantes da Universidade de São Paulo, que é o Bruno Brunelli, que foi inclusive o primeiro presidente da LASP, o Paulo Lora, que era da Universidade de Alfenas, o Anderson Milfonte, que é de Juazeiro, quem mais? Que envolvesse as ligas de medicina de família e saúde da família no Brasil. E, bom, nessa programação da organização da segunda mostra, o Bruno Brunelli ficou responsável, né? E aí se realizou no pré-congresso do 44º COBEM, em Gramado, em 24 de setembro de 2006, o primeiro em LAMEFAC, que é o Encontro de Ligas Acadêmicas de Medicina de Família e Comunidade. Esse primeiro em LAMEFAC teve por volta de 100 participantes, foi até teve bastante repercussão e contou com a presença da doutora Maria Inês, que na época era presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E assim, foi organizado de maneira que cada um dos representantes das ligas de Alfenas, da USP e de Juazeiro, que é no caso o Anderson, falasse um pouco sobre a liga. Daí, bom, algumas fotos do 44º COBEM, cada um falando, e depois ao final teve uma discussão. Bom, depois disso eles se reuniram no outro dia para explicar melhor para o pessoal, porque nessa época eles fizeram um estatuto da ALASFA e depois fizeram a eleição de uma diretoria, que no caso eu falei, o Bruno Brunelli, que não me perguntem essas fotos, eu sou mais nova, eu não conheço eles, assim, eu conheço mais o Anderson que está aqui. O Bruno é esse. Esse é o Paulo Lora e essa é a Natália. E na época, bom, foi tudo muito bom. Em 2007, um ano depois mais ou menos, aconteceu o segundo em LAMEFAC, que foi em Campinas. O segundo em LAMEFAC, ele contou com a presença de umas 90 pessoas aproximadamente, e aconteceu junto com o Congresso Paulista, que, desculpem, mas eu também não me lembro qual era o Congresso Paulista na edição. E a mesa foi composta pelo Augusto Matos, que na época era presidente da Associação Paulista de Medicina da Família e Comunidade, o Bruno Brunelli, o Marcelo De Marzo e a Cristina Zeponi. E aí, mais recentemente, depois de toda uma repercussão, a LASP, depois de 2007, ela parou. Ela parou por inúmeros motivos. Primeiro, talvez por falta de tempo do pessoal, porque a maioria deles estavam no 5º ano, começando o internato, ou terminando a faculdade. Outro é por interesse. A maioria dos alunos das faculdades que participaram desses encontros não se interessavam por medicina da família e comunidade. E aí, o ano passado, em 2011, aconteceu o terceiro LAMEFAC junto com a jornada científica do nosso grupo, que o Alex vai apresentar logo após, Grupo de Medicina de Família e Comunidade de Santos, e contou com a ajuda da Liga de Uberaba, da Liga do Paraná, de Curitiba, e da Liga de Brasília, da ESCS. E, bom, foi um evento, assim, difícil de organizar. Eu era presidente do Grupo de Medicina da Família na época, e eu contei com a ajuda dos meninos, todo o grupo, mas nesse momento eu senti como é difícil organizar um evento. Porque
Você tem que pensar em tudo, desde os palestrantes até a recepção de convidados, é bem complicado. E nesse evento a gente contou com a presença do Ademir Lopes, da irmã Monique e do Gustavo Busso. Aqui está o Gustavo Busso, quem conhece. A irmã Monique. Essa moça aqui, ela é formada na nossa faculdade e ela realiza um trabalho muito interessante com moradores de rua em São Paulo. Ela quer fazer psiquiatria, não tem nada a ver, mas ela foi um dos membros fundadores do grupo de medicina da família de Santos. Aqui o Rodrigo, da Santa Marcelina também. E aí, assim, aconteceu o nosso encontro, a gente discutiu várias coisas, inclusive o futuro da LASF, que, diga-se de passagem, está até hoje incerto. Bom, um pouquinho. A parte da comunicação. A gente construiu um site da LASF, tinha um site, um blog antigo, mas como a gente perdeu contato com o pessoal das ligas, eu só tenho contato com a Andrea, que era da UFPR, só que ela me passou mais as fotos, ela não tinha senhas de sites, essas coisas. A gente teve que criar um novo site para comunicação. Mas mesmo assim, foi passando o tempo, o pessoal foi meio que se desinteressando de novo, desculpa. E acabou que ficou estagnado. A gente tem um e-mail também, e mais recentemente a gente fez um Facebook da LASF para poder divulgar as atividades. Bom, isso aqui eu coloquei, mas eu acho que vai ser discutido mais, vai ser mais justo assim na discussão a respeito do ensino de medicina da família na graduação, que eu acho que o Paulo Poli pode falar muito melhor do que a gente, né? E o papel das ligas e da LASF. É uma coisa assim que eu até mandei um e-mail para o Paulo falando sobre qual seria o real papel da LASF. Isso me deixa muito em dúvida, porque é muito difícil você reunir um grupo de pessoas de diferentes estados do Brasil com um objetivo comum. É muito difícil, porque as pessoas nunca estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, então não tinha como a gente fazer essas reuniões. E aí, a gente, até vou conversar mais com ele depois, eu acho que seria interessante a gente colocar isso na discussão, sobre o real papel da LASF. E eu queria que vocês me ajudassem depois com isso. E eu coloquei uma frase aqui do Juan Gerbas, que eu e o Vitor, a gente teve a oportunidade de assistir um seminário dele em São Paulo, e ele coloca: todas as pessoas têm pessoas, e não todos temos que crer nisso. E assim, eu creio muito na LASF, e eu sou muito teimosa, eu vou continuar investindo nisso, eu, pessoal, convido vocês todos a ajudarem, e acho que é isso. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço o convite da Juliana Ferreira, de toda a comissão organizadora do evento, para poder participar aqui e falar com vocês sobre a nossa Associação Acadêmica de Santos, que é o Grupo de Medicina de Família e Comunidade. Bom, como falei, o tema é sobre a Associação Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, GMFC. O que percebemos atualmente é que poucos estão sendo vocacionados a serem médicos, né? Existem muitos interesses por trás da medicina atualmente. Interesses financeiros, interesses por status social, ou até mesmo por obrigatoriedade. Então, acreditamos que o dever dos que são realmente vocacionados é buscar contribuir de alguma forma com a sociedade e com o melhoramento da medicina. Como a Juliana mesmo abordou, o modelo flexneriano, que vem sendo adotado desde o início do século XIX, ainda persiste até hoje, e é bastante presente ainda na nossa faculdade. E foi isto o que justificou o surgimento da nossa associação, que foi tentar mudar um pouquinho desse conceito da nossa instituição e, ao mesmo tempo, cumprir uma parte que não era cumprida pela faculdade, que era a parte de instruir sobre a medicina de família e comunidade, sobre a atenção não só para a saúde individual da pessoa, mas para a saúde coletiva, para a saúde social.
Então, em março de 2008, a gente iniciou em 4 acadêmicos, mas com 2 semanas após nós já estávamos em 8. Iniciou a Associação Acadêmica Grupo de Medicina de Família e Comunidade. E por que a associação e não liga? A gente havia alguns problemas na faculdade que na época nos impedia de associar com o DA. E a gente conseguiria maior apoio da instituição e até mesmo dos próprios docentes, não vinculando ao DA e nem se vinculando à instituição, sendo um órgão à parte. Então, por isso, decidimos ser uma associação, além de ter mais autonomia também para lidar com os projetos assistenciais. Bom, essa é a foto dos primeiros membros da associação. Hoje aqui, eu, a Aline também, que é uma das fundadoras, está ali no fundo. Objetivo geral da associação, então, complementar a formação acadêmica do aluno na área de saúde da nossa instituição, em especial na área de medicina de família e comunidade. E de objetivos específicos, promover o conhecimento teórico e prático da medicina de família e comunidade, o desenvolvimento de valores humanos e de habilidades em comunicação, estimular lideranças, produção científica, assistência à comunidade e vocacional. Com relação à produção científica, existe um marco na nossa instituição nos últimos 4 anos, né, Aline? A gente ampliou bastante a nossa produção científica, porém sempre voltado para especialidades. A gente nunca se preocupou tanto com a medicina de família e comunidade. Só que nos últimos 2, 3 anos, a gente já vem desenvolvendo esses projetos com o apoio de alguns outros professores e de colaboradores de fora da instituição, principalmente médicos da Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, que atuam em Praia Grande, que é um município vizinho, e que tem nos ajudado bastante com isso. A organização da associação é composta por uma diretoria, departamentos, conselho fiscal e colaboradores. Os colaboradores são docentes da instituição, médicos de outras instituições e até mesmo os próprios estudantes da faculdade que já não têm como cumprir com os horários das reuniões. Atualmente eu sou um membro colaborador no 6º ano. Por quê? Nós temos reuniões semanais, são todas as quartas-feiras, das 17 horas às 19h30, e as reuniões, falando dos departamentos vão intercalando os temas dessas reuniões. O aprendizado teórico, prático, científico, valores humanos, a integração e inserção na comunidade funciona um pouco à parte. Então nós temos, em uma semana, o departamento teórico, promovendo ou aulas sobre temas do caderno de atenção básica à saúde, ou sobre temas próprios da medicina de família e comunidade, saúde pública. Aprendizado prático também costuma funcionar esse departamento somente nas férias, através de estágios em unidades de saúde da família. Principalmente, a gente tem um contato com o pessoal da residência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que tem nos acolhido nos últimos anos durante as férias para a realização desses estágios, e do Grupo Hospitalar Santa Marcelina também, que tem abrido as portas para desenvolvermos este departamento. No departamento científico, promovemos a discussão de artigos científicos voltados para as áreas básicas, além de fomentar a produção científica. Hoje, a Paula participa de um grande trabalho que estamos desenvolvendo, que é o PCATU em Praia Grande. E a gente já está conseguindo levar alguns trabalhos em alguns congressos, como vocês verão mais à frente nas fotos. De integração, o departamento de integração ele tem um cuidado de promover a integração entre todos os membros. Houve época em que a gente teve 80 participantes dentro da nossa associação. Hoje a gente está por volta de 30, 40. É porque oscila de semana por semana, a gente não tem ninguém assíduo assim. E inserção na comunidade, este departamento promove projetos de extensão que também ocorrem ou durante os finais de semana ou nas férias. Projetos que nasceram no GMFC e se tornaram tão grandes, tão complexos, posteriormente ficaram independentes, mas eu vou também mostrar um pouquinho dos projetos.
Departamento de Aprendizado Teórico. Essas são as reuniões que desenvolvemos todas as quartas-feiras. Este ano a gente vem com uma programação voltada para os cadernos de atenção básica, então a gente discutiu obesidade. A gente sempre traz um especialista da área e um médico de família para promover as discussões. Então, chamamos um endócrino, chamamos uma médica de família, abordamos obesidade, depois falamos sobre saúde da mulher, um ginecologista e um médico de família, os dois, mostrando como se faz a abordagem, saúde do idoso e depois hipertensão e diabetes. Intercalado pelo departamento científico e pelo departamento de desenvolvimento de valores humanos. No departamento de aprendizado prático, como eu falei, são estágios que acontecem nas férias. Essa é a foto de um estágio realizado em 2010 com a residência de medicina da família e comunidade da USP. E o departamento científico, que entra com a produção científica e participação em congresso. Então, desde a fundação do Grupo de Medicina de Família e Comunidade, a princípio, o nosso principal orientador no início foi a Sobranfa, por causa que um dos fundadores era amigo do vice-presidente da associação. Então, no início, eles nos deram bastante respaldo. O 10º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, SBMFC em 2009, como eu falei, no início, o GMFC nasceu meio que sem rumo, assim. A gente queria complementar algo na faculdade, mas a gente não sabia quem. Aí a gente soube da Sobranfa, da SBMFC. A partir de 2009 ele ganhou uma cara, e aí a gente adotou os princípios da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, visto que a Sobranfa trazia mais um modelo hospitalocêntrico, e o que a gente buscava era mais um modelo voltado para a comunidade. O 10º Congresso Brasileiro de Medicina de Família, 2009, aqui no 5º Congresso Mineiro de 2010, a apresentação de 2 banners no 3º Congresso Paulista em 2010 e o 11º Congresso da SBMFC em Brasília em 2011. Essa foi a nossa terceira jornada em Santos, participação do Dr. Gustavo Gusso e da sua filha também. Foi uma pessoa muito importante para a gente no grupo, o Dr. Gustavo Gusso, o Dr. Ademir e muitos outros, o Dr. Carlos e a Dra. Mariana, que sempre nos ajudaram, sempre que a gente convida, arruma um jeitinho e vai lá e prestigia os nossos eventos. Essa é a foto da jornada da irmã Monique, que é diretora do Hospital Santa Marcelina, que este ano abriu o seu curso de medicina. Ela sabe muito de medicina de família, a irmã Monique, e trouxe para a gente um pouquinho da experiência de como que é a medicina de família e comunidade no Canadá. Foi bem interessante. A acadêmica Marcela Maria Carvalho Pontes, que é ex-aluna da nossa faculdade, fundadora do Grupo de Medicina de Família e Comunidade, e trabalha com um projeto de atenção a crianças, a pessoas em situação de rua. E o Rodrigo, que também é ex-aluno da nossa faculdade, é preceptor da residência da Santa Marcelina. Este é o seminário que o Vitor e a Marcela participaram com o Dr. Cohen Guerras. Comas 2012, tivemos a participação do Dr. Gustavo Gusso, o Dr. Tiago Trindade, sempre lá. E eu ainda tremendo. Mais uma foto do Comas. Um departamento de valores humanos desenvolvido e mantido pela Liga, que busca o aprimoramento da relação médico-família-comunidade e a promoção de reflexões com relação à ética médica. Ela utiliza um sistema de filmes e textos para a gente discutir sobre o tema. É bem interessante, meio que faz uma voltinha assim, ela coloca todo mundo para fazer um círculo e apresenta. Mas não é só ela que apresenta não, mas ela que sempre está lá organizando. E o departamento de integração, no departamento de integração, esses departamentos, as fotos de valores humanos eu não coloquei para não ficar extenso. Mas são as mesmas reuniões que a gente, só muda o tema. E o departamento de integração, a gente não tem um grupo de capoeira na Praia de Santos. Só que não achei fotos para colocar na apresentação. Esse departamento de integração também tem um cuidado grande com o membro do primeiro ano da faculdade.
Então, na época existiam, devido a trotes, e a pessoa chega completamente fora do espaço quando entra na faculdade, não sabe o que fazer. Então, tem esse trabalho de orientar, de trazer para perto do grupo de medicina de família para tentar vocacionar e fazer mais médicos de família também. Então, pega no cabresto na entrada, já demonstra, olha, isso é bom, isso é ruim, faça isso que é bom. E o departamento de inserção na comunidade, que é um departamento que a gente se orgulha bastante, também que desempenha desempenha várias atividades sociais dentro, não só de Santos, mas também no estado do Mato Grosso, e a gente já também promoveu eventos no estado de Minas Gerais. A gente promove feiras de saúde, né, campanhas de informação em saúde, e a gente também nasceu dentro do nosso grupo e permaneceu por um ano e depois ficou tão grande que hoje é independente, que é o Projeto Acadêmico de Assistência aos Povos Indígenas. Este foi o nosso primeiro projeto em 2008, ano de fundação, que foi Saúde na Escola. A gente aplicou um questionário para todos os estudantes da escola para avaliar quais os temas eles gostariam de ter informações a respeito. Não adiantava a gente chegar lá, olha, a gente vai falar sobre isso, isso e isso. E, na verdade, eles não têm dúvida nenhuma com relação àquilo e outras coisas são mais importantes. Foi uma semana de intensivo, toda noite, das 7 da noite até as 10h30, mas foi bastante produtivo. São 7 membros fundadores Faltou? Não, são os 8 mesmo, os 8 membros fundadores do GNFC. Aqui foi em Passa Quatro, Minas Gerais, também com o tema Saúde na Escola. Depois soubemos que o governo também tem um projeto Saúde na Escola e a gente estava fazendo plágio do nome. Então a gente precisa trocar isso. Em 2008 também. Palestras na comunidade, né? Não precisa 5 pessoas, 6 pessoas, chamou, a gente vai, algum fim de semana sobe para os morros, faz a palestra. Essa acadêmica de Janeiro Ineu, uma das membros, como se fosse fundadora aqui, todo mundo, porque todo mundo ajuda tanto que no final o GNFC é parte de cada um. A Feira de Saúde também em 2008, ano de fundação, a gente faz testes básicos, né, aferição de pressão arterial, glicose capilar, IMC, orientação nutricional, e palestras de hipertensão, teste de acuidade visual, são procedimentos simples. Dia de Prevenção em Saúde no Morro Pacheco em 2010. Dia da Prevenção em Saúde de Alemoa, que é uma área onde tem bastante pessoas em situação de risco dentro de Santos. A Feira de Saúde do GNFC e da International Federation of Medical Student Association, que a gente desenvolveu uma parceria este ano para a realização dos nossos projetos sociais. E este é o PAP que eu falei para vocês, que é o Projeto Acadêmico de Assistência aos Povos Indígenas. Este projeto ele presta assistência a 2 comunidades indígenas no estado do Mato Grosso, etnia Chavante, que é uma etnia que preserva bastante a cultura, e uma etnia Bororo, que já perdeu muito da sua cultura. Foi bem interessante, na primeira vez que a gente foi, ficamos com a etnia Chavante, enfrentamos sérias dificuldades com comunicação, mas a experiência foi bastante válida, né? A gente percebeu que exige muito da gente se adaptar às condições de vida, assim como eu acho que exige a todo médico de família, né? Se adaptar a cada realidade, se adaptar a cada paciente. Eu acho que esse projeto contribuiu muito com isso. Trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you always. May God's love be with you.
to understand, 'cause I've been caught in between loving this show and all you need. Maybe you're not even sure what it's for anymore than me. Because I'll be with you always. Because I'll be with you always, always. Because I'll be with you. If I find my way, how much will I find? If I find my way, how much will I find? If I find my way, how much will I Só para explicar algumas coisas, então, como era difícil abordar a comunidade, a gente teve que antes planejar tudo. Como que a gente vai abordar a criança? Entramos em contato com a missão salesiana falando, não, eles adoram brincar. Então a gente fez um cronograma de brincadeiras. E adulto gosta de jogar bola, gente. Então vamos fazer um campeonato de futebol, que aí tá todo mundo feliz. E foi certo, não foi, Aline? Depois que a gente fez isso, conquistamos a confiança de todos e conseguimos iniciar o trabalho. Hoje o projeto já vai para... já está indo para a sua quarta edição. A gente faz o cadastramento de todos, eles não têm médico dentro da aldeia de Meruri, e em Sangrador tem um que visita todas as sextas-feiras somente. Mas o período que a gente estava lá nem estava indo mais. Então a gente está cadastrando todas as comunidades, todas as famílias, e tentando fazer um levantamento de dados antropométricos de criança, acompanhamento de peso, de crescimento, para na hora que algum médico for para a comunidade já ter uma documentação de base para o trabalho. É algo muito interessante, eu acho que foi a melhor coisa que pode ter acontecido para a gente, era uma experiência assim, fenomenal. Eu lembro que a gente teve que se vestir igual esse, pintar. E aí vinha um pajé, a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã em Sangradouro, descia, andava no meio do mato, 5 horas da manhã, aí ele vinha por urucum, começava a cuspir na mão, ele esfregava e passava na gente, a gente ficou inteiro vermelho, depois preto, e amarrou um monte de coisa. A gente teve que correr 10 quilômetros, que era a corrida deles, tinha que participar de tudo, porque senão eles não iam acreditar na gente. Boa tarde, meu nome é Juliana, sou estudante de medicina, estou no terceiro ano da UERJ. E a gente vai falar um pouquinho sobre a LAMFAC, que é a brincadeira de medicina e comunidade. Ela foi criada em 2009 por interesse dos alunos, por uma necessidade de uma visão mais integral do paciente, como a Juliana falou, como foi falado aqui, muito bem falado, que era um hospital. Já tradicionalmente a gente roda no hospital, mas não tinha essa prática, não tinha uma vivência da comunidade. E o departamento de medicina de família e comunidade no hospital é muito antigo, ele é desde 1970, que na década de 70 que foi criado pelo Ricardo Donato. Então, com esse departamento, com o interesse dos alunos, a gente fez uma parceria com o departamento que dá todo o apoio para a gente. A Liga ela é voltada a todos os estudantes da graduação, do primeiro ao sexto ano. Ela tem duração de 1 ano e ela é composta por aulas teóricas, quinzenais, e atividades de experiência prática. Essas atividades elas ocorrem em 4 níveis. Consultas ambulatoriais, Projeto Saúde na Vila, que é um projeto do Departamento de Medicina Integral com os residentes, que eles vão na casa dos moradores de Vila Isabel, fazem atendimento domiciliar, fazem programas de promoção de saúde, prevenção de adoecimento,
E o graduando e o ligante, ele acompanha esses projetos, participa, tem atividade, faz atividade de promoção e prevenção de saúde. É uma forma da gente aprender e vivenciar os conceitos de medicina de família. Visita domiciliares, independente desse projeto de saúde da vila, acompanhamos os residentes. E o projeto de saúde escolar, que é muito parecido com o de vocês, em que, junto com parceria com os residentes, os estudantes vão, e a gente faz projetos de educação em saúde, promoção, de capacitação de professores e alunos para o cuidado da própria saúde. Os objetivos da Liga são permitir ao aluno ampliar seu conhecimento sobre a atenção primária, sobre a medicina de família e comunidade, sobre a estratégia de saúde da família, incrementar e complementar as competências do aluno de graduação da UERJ, da Faculdade de Ciências Médicas, quanto às ferramentas e técnicas de medicina de família e comunidade, porque a faculdade nós temos desde o primeiro ano, do segundo semestre do primeiro ano e primeiro e segundo semestre do segundo ano. Nós temos a disciplina de medicina integral, em que são passados todos os conceitos de medicina de família, são passados com aulas teóricas, nós temos atividades práticas, então nós subimos, a gente tem atividade na comunidade, a gente faz visita domiciliar, nós vamos às escolas, tem atividades em escolas. Então, na graduação a gente tem essa vivência e a Liga vem complementar e amplificar e solidificar os conceitos que são passados na graduação. E nós que somos ligantes, assim, a gente agradece a oportunidade que no quinto e no sexto ano, durante o internato, parte do internato roda-se no Departamento de Medicina de Saúde e Família. Então, eles ficam uma vez por semana, durante um período, o estudante ele consulta, né, fica no ambulatório um período, uma tarde. Então, a faculdade ela tem um apoio muito forte para a Liga. Além disso, os objetivos são desenvolver atividades educativas em promoção e prevenção de conhecimentos, permitir uma vivência prática dos conceitos de medicina de família, atuar no âmbito de ensino, pesquisa, através de levantamentos de dados, de pesquisas, que eu vou falar daqui a pouco, e atividades de extensão, que eu vou te falar. Então, o ensino, a gente entende, todos aqui, que a compreensão está alicerçada na vivência, que conceitos, que a teoria ela só consegue ser interiorizada e a pessoa conseguir praticar a partir de uma vivência. Então, as visitas domiciliares, o contato com a unidade de saúde da família, a saúde escolar, os projetos, as aulas teóricas e o estágio permitem uma vivência a fim de criar uma visão integral do paciente, que é o objetivo, e não ficar restrita a uma visão hospitalar, uma visão centrada, focada na doença. As atividades de extensão e pesquisa. Em 2009 foi criado, né, a Liga. Em 2009 a gente participou do 47º Congresso Científico. Todo ano o hospital tem um congresso científico, então a gente participa. Em 2009 2010 a gente participou com a apresentação de pôster. Em 2011 a gente já participou com atividade. Aí em 2011 foi o ano que a gente, o ano 2011, 2012 que nós tivemos mais atividades. A gente participou do projeto Tocando Saúde na comunidade do Salgueiro, em que todas as ligas da faculdade, são 11 ligas, cada liga foi com alguma atividade de promoção de saúde, e a gente trabalhou com diabetes, então a gente viu o conhecimento da população, informou, fez questionários, fez cartazes, vimos a glicemia. A gente participou do projeto multidisciplinar de diagnóstico comunitário, uma estimativa rápida como ferramenta de avaliar e planejar ações em áreas adstritas do PSF, realizada na comunidade de Gênero dos Reis. Eu não trouxe fotos, mas nós fomos algumas vezes na comunidade de Gênero dos Reis, aplicamos um questionário, tanto um questionário geográfico, feito por uma análise geográfica, feito por nós mesmos, quanto questionário social, econômico, cultural, para ver quais as necessidades da população, o que eles entendiam como problema, o que eles não entendiam como problema, para fazer um diagnóstico da situação, da realidade ali, para, a partir disso, aplicar alguma atividade de promoção e prevenção, promoção da saúde. No entanto, por uma questão de mudança da gestão
de ano, a gente não conseguiu dar continuidade. A gente fez a primeira parte do levantamento dos dados, mas a gente não conseguiu dar o retorno à comunidade. Então, esse ano a gente mudou, a gente passou para atuar no Rio de Janeiro, então a gente está fazendo esses mesmos levantamentos, mas no Rio a gente não conseguiu terminar. Participamos do Congresso Científico do UP, com atividade de saúde da criança, que a gente colocou que estimulou brincadeiras como atividade física. Em 2012, a gente participou do Memorial de Velas Acesas, que é realizado todo ano em homenagem às pessoas portadoras de HIV. Apresentando trabalhos aqui no Congresso, participação dos projeto da Ligas Acadêmicas da UERJ. Lá na faculdade a gente tem o departamento das ligas, não deixar que cada liga atue independente uma da outra e uma não saiba o que a outra está acontecendo. Então a gente procura sempre fazer eventos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, que unam todas as ligas. Então tem reuniões semanais em que cada liga fala o que está acontecendo, os seus problemas. E esse ano vai ter agora, dia 5 de agosto, um projeto ligado à saúde, onde a gente vai trabalhar com diabetes novamente. A gente está fazendo um projeto com os ligantes desse ano de avaliação do perfil epidemiológico da população assistida pelo UP, através das consultas ambulatoriais que eles acompanham. E a gente quer estar esse ano também com um projeto de capacitação de punção venosa, em parceria com o núcleo de enfermagem, então a gente conseguiu alguns braços, então aprender a capacitar os alunos da Liga a fazer punção venosa. Aí são fotos de realizações e contos das ligas acadêmicas do CREMED de 2010. Curso Inove PUC, em 2009, que foi o curso de capacitação de gestão. Aulas teóricas, a Feira da Liga, que foi em 2009, que a gente, de todas as ligas também, que a gente trabalhou com organização material. A UERJ Sem Muros, que é um evento que tem na UERJ, que todos os projetos de extensão apresentam seus trabalhos. E o Congresso do UP. Aí realizações daqui, Brincar é Saúde, que a gente apresentou no ano passado, que a gente participou no ano passado. O projeto do Salgueiro, ligados à saúde também, que foi ano passado. Aí o quadro de professores são médicos que trabalham na atenção primária e saúde, residentes de medicina de família e comunidade, lá da UERJ, residentes da UERJ, na maioria das vezes, parceria com o Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária, que dá um apoio muito forte, que possibilita muito das nossas atividades. E também a gente tem uma grande facilidade, que permite disponibilizar material, permite tocar para discussão, aberta a discussão, eles estão sempre dispostos ao que a gente precisar, eles estão ali para ajudar. Isso facilita bastante a Liga, ajuda muito. E os principais desafios e as perspectivas que a gente despertar interesse do estudante de medicina pela medicina de família e comunidade, o que a gente percebe é que quando o estudante entra na graduação, eu digo por experiência própria, não tinha nem ideia do que significava a saúde da família e da comunidade. Eu não precisei, então para mim aquilo não tinha significado nenhum. E aí, como eu entrei na faculdade, quando eu tive esse contato, que eu fui ver a importância da saúde pública, como a gente pode fazer a diferença. Então, a gente tem levar esse interesse para o aluno, fazer com que ele questione, que ele veja, que ele esteja na comunidade, que ele participe e se sinta integrante de um contexto maior, para ele poder atuar e ver a necessidade e a importância do serviço. Do papel dele ali como ligante, como médico futuramente, independente se for médico de família ou não. A gente visa, porque nos últimos anos o Rio de Janeiro está investindo muito na criação de clínicas de saúde para a família. Também não trouxe. Então está se criando várias clínicas de saúde da família em vários locais que o Rio de Janeiro, em termos de saúde, alguns anos era muito precária a atenção. E a gente quer que a Liga faça um estágio, os ligantes, nessas clínicas de família, nas comunidades, sem ser vinculadas a Vila Isabel, que é a região onde a gente está. Então, em várias comunidades, no período da Liga, os estudantes vão passar lá. E, apesar da gente ter assim, uma estrutura boa dentro da UERJ, a gente não tem muito intercâmbio com outras faculdades, com outras ligas. Então, isso é um desafio, uma perspectiva e um interesse nosso muito grande, e um compromisso também, de estabelecer contatos, parcerias e estágios, eventos junto com outras ligas de outras faculdades. E a conclusão que a gente, nossos princípios, e o contato
alunos da graduação com atenção primária e saúde é fundamental para a criação de conceitos firmes sobre a importância de uma visão integral do paciente. Assim sendo, as ligas acadêmicas de medicina de família e comunidade são um dos principais instrumentos por meio do qual é possível formar médicos conscientes de que a atenção básica constitui o alicerce de um eficiente sistema de saúde. Isso a gente pode ver muito bem pela apresentação de vocês. E é isso que a gente tem para mostrar. Obrigada, Juliana. A próxima apresentação, Paulo Flório. Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Muito contente de ver as apresentações de vocês todos. Né? A Paula e a Marcela, a gente está numa parceria já no segundo congresso juntos. E adorei ver a empolgação do Vares. Né? Gostei muito de ver. Tá vendo que ele coloca muita paixão na liga. Imagino que toda a equipe também, no grupo, né, de vocês. E contente de ver também a apresentação da Juliana. Acho que com o que eu vou trazer aqui vai dar para a gente refletir bem, e acho que vai servir de base para a gente discutir um pouco depois isso que é o objetivo que você trouxe, né? Qual que é o papel que essas ligas de medicina de família, de saúde da família, têm em relação ao fortalecimento da medicina de família na graduação e esse objetivo maior que é, enfim, ter mais médicos de família trabalhando na rede, né? E a experiência que eu vou trazer de Floripa vai mostrar que está um pouquinho a Liga de Medicina de Família e a Medicina de Família na graduação da UFSC está num momento que é diferente do que eu vi aqui da UERJ, que é diferente do que eu vi aqui em Santos. E parece que a Liga ela é flexível, dinâmica, enfim, ela vai cumprir papéis diferentes de acordo com a própria graduação, né, o que está acontecendo na graduação. E, bom, eu sou médico já formado em 2001, médico de família desde 2003, me formei no Paraná, em Curitiba, Federal do Paraná, e depois a residência na PUC. Já estou desde 2004 em Florianópolis, desde 2007 no mesmo centro de saúde, com doenças. Eu estou colocando um pouco isso porque daí vindo para cá, eu fiquei pensando, bom, qual que é a minha relação com esse tema das ligas? Eu achava que eram dois momentos. Assim. Quando eu era residente de medicina de família lá na PUC, no Paraná, a gente criou uma liga de medicina de família, não sei se é essa mesmo, que continuou depois no Paraná, que acho que você trouxe logo. Mas daí eu acabei lembrando que eu tive uma relação com isso antes até. Eu fui coordenador do diretório acadêmico lá da Federal do Paraná, né? E numa época, isso em 98, 99, estava começando muito forte essa questão das ligas, assim, especialmente no Rio de São Paulo. E não sei se isso tinha alguma ligação com experiências de fora do Brasil. Nunca fui buscar, não sei se isso é uma coisa, sei lá, talvez deve ser, os americanos. E a gente, no diretório acadêmico na época, resolveu bancar essa iniciativa das ligas e organizar um pouco o arcabouço, como vocês falaram que foi acho que em Santos mesmo, né? Que é que regulava o diretório acadêmico. Não é. Nossa, a gente não. Isso é um desafio de ser, né? Enfim, a gente na época no DANC, a gente tentou meio que capitanear isso dentro do diretório acadêmico, até para fortalecer e aproximar o diretório acadêmico dos estudantes de medicina, que era um desafio, né? E o DA, junto com a coordenação do curso de medicina, meio que organizavam todas as ligas como projeto de extensão e tal. E deu um boom, né? Mas na época eu não pensava em fazer medicina de família, nem conhecia direito, porque a Federal do Paraná era e ainda é muito ruim em relação a isso, no contato com a medicina de família. Então a gente ajudou a criar a Liga do Diabetes, a Liga de Trauma. E fomos desde então vendo qual que era esse papel das ligas. Desde o começo tinha essa questão de ela ser um pouco um complemento ao currículo, assim, os alunos, aquilo que a gente não encontra com facilidade, nas disciplinas a Liga vem cumprir um pouco esse papel de oferecer um espaço para aprofundar um determinado tema. Né? Não necessariamente as ligas, eu lembro, eram ligas de clínica ou de cirurgia, as principais ligas no começo lá eram ligas temáticas, eram liga de trauma, diabetes, etc. E de oferecer um espaço também para extensão e para pesquisa. E depois na residência de medicina de família, na PUC, daí,
que veio a ideia de criar uma lei de medicina de família vinculada ao UFPR. E qual que foi o nosso objetivo naquela época? A gente tinha pouca procura pela residência de medicina de família. Nessa que eu entrei, eram 8 candidatos para 8 vagas. E a gente queria então aumentar, enfim. E sabíamos que na Federal do Paraná, praticamente todos não tinham contato com a medicina de família. Nós queremos uma liga, eu como residente. E foi assim um sucesso absoluto, porque em um ano a gente passou de 8 candidatos para 8 vagas em medicina de família para 32 candidatos para 8 vagas. E a maioria desses candidatos, desses 32, 8, eram pessoas que tinham tido contato com a medicina de família por causa da liga. Ali ficou aquela coisa, então, enfim, fui para Florianópolis. E Florianópolis tem uma história, muito do que eu vejo que vocês trazem aqui da importância da liga, que é aproximar o estudante de medicina do trabalho, da medicina de família, dos conceitos. Em Florianópolis não é tanto esse papel. E aí tem que explicar um pouquinho como é que funciona a graduação lá. Desde 86, mais ou menos, que os alunos já vêm tendo alguns estágios na rede, assim, centro de saúde, um movimento que começou com alguns médicos de família que se tornaram professores lá na época, só que sempre vinculados ao departamento de saúde pública. Lá a gente não chegou a ter esse luxo que aqui na UERJ tem um departamento que já tem mais a cara da medicina de família, né? Com a igreja e tal. Mas ali começa então o movimento, enfim, que vai chegar em 2002, com o estímulo do Ministério da Saúde às mudanças curriculares, e a Federal de Santa Catarina vai fazer uma grande mudança. Eu não sei se alguma outra universidade se aproxima desse modelo. Os alunos de medicina são 50 alunos por fase lá, e os alunos, desde a primeira fase, naquela ocasião, até a 12ª, eles passam no centro de saúde. Então, da primeira à 4ª fase, a ideia é que ele não faça consultas ainda, né, que ele não acompanhe, né, mas que ele vai tendo uma inserção gradual. Então, primeiro, em geral, ele vai acompanhar mais as DDs, grupos de educação em saúde. Então, muitas atividades que vocês colocam nas ligas como projeto de extensão, que são ações na comunidade, lá acaba acontecendo naturalmente no currículo mesmo, formal da medicina. E a partir da primeira à 4ª, ele pode estar sendo supervisionado por um médico de família, do próprio centro de medicina, mas é muito raro. Em geral, são professores contratados de fora, né, enfermeiros, de outros psicólogos e tal, que vão orientar supervisionar esses alunos que vão lá a cada 15 dias. A partir da 5ª fase, aí sim, obrigatoriamente ele tem que ficar com um médico de família que trabalha no serviço. Essa acho que é uma outra grande conquista que o nosso currículo formal lá da UFSC conseguiu, que é o fato de vincular o estudante de medicina a médicos de família que são médicos de família de equipe de saúde da família naquele centro de saúde. E hoje isso chega já a 25 centros de saúde, então em torno de 2 alunos de cada fase vão para um centro de saúde, são 50 alunos, né? Se distribuem em 25 centros de saúde. Então, acho que é uma experiência assim, única, não sei se tem outros lugares que conseguiram ter esse impacto. Como é que era isso antes? Quando chegava no internato, na 8ª fase, da 8ª fase até a 12ª fase, em vez de ir a cada 15 dias, aí ele passava uma vez por semana. Isso era assim até janeiro agora desse ano. E a gente conseguiu aprovar uma mudança no currículo que criou o internato em imersão. A gente via que era muito legal ter o estudante de medicina desde a primeira fase até a 12ª lá conosco. Só que esse negócio pingadinho, assim, né? Era um pouco complicado. Você não conseguia fazer com que o estudante tivesse uma agenda no centro de saúde, que ele de fato se vinculasse à equipe. Então ele vinha, era interessante, mas não era. E agora a gente está com, nesse semestre, primeiro semestre de 2012, a gente começou com o internato de imersão. E aí como é que é? O estudante de medicina na 9ª fase, então ele vem da primeira à 8ª naquele esquema que eu expliquei, vem na 9ª fase ele passa 8 semanas com a gente, direto. Manhã e tarde. Na 10ª fase, mais 8 semanas. Nesse período de 8 semanas na 9ª e 8 semanas na 10ª, somos nós, médicos de família da rede, que damos todas as aulas teóricas para o estudante de medicina. E aulas teóricas que a gente tentou tirar um pouquinho daquela história de ser aula teórica da saúde pública. Né?
conceitos do SUS, aquelas coisas todas que já tem em outras fases. Então a gente estabeleceu que a ideia nossa é fazer aula de sistemas clínicos. Então sempre vai ter risco cardiovascular, rastreamento, pré-natal, enfim, são doenças infecciosas mais comuns. E a ideia é que a partir do sistema clínico a gente trabalhe os outros aspectos da medicina de família, relação médico-paciente, habilidade de comunicação, atividades comunitárias, etc. Isso para atrair o aluno, porque a gente sabe que vocês têm grande chance de virarem médicos de família, enfim. Aqueles que se envolvem com o centro acadêmico, sempre tem um grupo ali de 10% de cada turma, que ou vou virar médico de família, ou vou fazer infectologia, ou psiquiatria, ou sanitarista. E aí eu estou começando a querer me aproximar um pouquinho da criação da nossa liga. A gente falou, não, a gente já tem aqueles que vão fazer medicina de família, eu vou se aproximar do tema. A questão é, como é que eu pego os outros e começo a atraí-los para a medicina de família? Em 2010, agosto de 2010, por aí, estava ali no centro de saúde, enfim, entre uma consulta e outra. E daí tem uma estudante ali, a Grace, que agora já se formou, que estava fazendo ali internato conosco. E daí começou a conversar e ela falou, bom, por que a gente não faz uma liga de medicina? Conversa meio solta, assim, nem achei que a coisa fosse rolar. Mas ela é empolgada, assim, nenhum Marcos, Ana Paula, Marcelo. E ela abraçou, não, falou, vamos, e a gente criou a liga. O que eu pensava naquele momento? Naquele momento a gente não tinha esse internato com as aulas teóricas de medicina de família. Então, os alunos tinham muito contato com uma rede boa de centros de saúde, com médicos de família, mas não tinham nenhuma aula teórica com a gente. Eles tinham a ideia que a gente era apenas um espaço de prática, um estágio de vivência, que é muito legal, muito importante. Mas nós não éramos, vamos dizer, pessoas que estavam ali aptas a dar a última palavra em relação ao tratamento de hipertensão, ou de cefaleia, ou como se aborda clinicamente algumas coisas. Então a Liga nasceu um pouco com isso, não queremos ter esse espaço. E ao mesmo tempo, como mais uma força política também, para o objetivo nosso que é ter um departamento de medicina de família na universidade. E, assim, foi um sucesso absoluto, até espantoso, porque ninguém esperava, mas especialmente o primeiro ano da Liga, que basicamente estava mais focado em encontros quinzenais para aulas teóricas. Agora que a gente está começando a pensar outros espaços para a Liga, porque a própria rede, a própria organização do grupo já dava as outras questões que eu vejo que vocês trazem. Então a gente colocava temas clínicos, enfim, problemas ortopédicos mais comuns, atenção primária, sempre dado por médico de família. Aproveitávamos toda a brecha que se vinha algum médico de família de fora, como Guerra, esteve lá, Bosch, um médico espanhol, outro alemão, português, qualquer médico de família que vinha para dar um curso, a gente colocava na Liga. E nós percebemos que conseguimos atrair esse estudante que em geral não iria ocupar esse espaço. Porque depois eu quero ver como é que vocês veem isso. Quem são as pessoas que frequentam a Liga? No primeiro ano de Liga, a gente fez um levantamento e, enfim, vimos que metade dos estudantes, 250 dos 500, passaram em pelo menos 2 encontros com a Liga de Medicina de Família. Então, a gente considerou que foi um sucesso. A questão agora, que eu acho que daí temos que entrar no debate depois, é que conforme a medicina de família vai conseguir um espaço mais formal na graduação, né, que espaço que fica para a Liga. E aí eu tenho algumas ideias que a gente conversou. Um desses espaços que a gente está ampliando, deixa eu até apagar de vez. Entra no mouse. Acho que ele virou aqui para a coisa. Esse espaço que a gente começou agora então nesse semestre é a questão das pesquisas. Então, a ideia é que todo começo do semestre da Liga a gente leva um tema, que é um tema de uma apresentação,
E esse tema vai gerar algum tipo de pergunta ou problema de pesquisa. Então, no começo do semestre, a gente fez uma apresentação sobre rastreamento, e aí gerou algumas questões. Daí, dos alunos que estavam ali, a gente convidou alguns, voluntariamente, a participarem de um projeto de pesquisa. E a ideia é que, a cada 6 meses, a gente inicie um novo programa, um novo projeto de pesquisa. Imaginando que, com produção científica, você vai também atrair esses estudantes que, em geral, não iriam pensar em medicina de família e fazer medicina de família. E um outro espaço, um nicho que a gente acha interessante, é o de desenvolver ter mais intercâmbios. Florianópolis tem sido muito requerida até pela qualidade da rede para estágios. Então tem pessoas que vão lá e querem conhecer como é que acontece lá a atenção primária.